Então, vamos lá. Vamos iniciar o nosso estudo de Livro dos Espíritos. Certo? As queridas. Então, nós estamos na questão 291 do Livro dos Espíritos. Estamos na segunda parte, que fala da vida espírita, né? Dos espíritos. Relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. Metades eternas. Essas metades eternas aqui é as almas gêmeas. E tem uma divergência aí, não é divergência, né? Algumas pessoas não leram integralmente o que o Emmanuel fala e no livro Consolador. Então, aparentemente, há, né, uma divergência entre o livro dos Espíritos e o livro Consolador do Emmanuel, mas é só aparentemente. Nós vamos ver isso. Vamos lá. Além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles exista, votam-se os espíritos recíprocas afeições particulares. Então, aquela afeição é gerada pela afinidade de ideias, então já naturalmente vem uma afeição aí, né? Uma sensação de afeto, porque há uma convergência do magnetismo quando nós temos ideias semelhantes, ou a maioria das nossas ideias são semelhantes. Mas é que ele quer saber se existe afeição específica, particular, né, entre os espíritos. Aí a resposta é a seguinte: do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes de corpo material, porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Então, essa afeição específica que os espíritos, do nosso grau, né, devota a outro, em particular, por exemplo, uma pessoa que foi mãe, a um filho, um esposo, algum amigo mesmo, diz que esse laço de amizade, de afeto, né, de afeição, é mais forte do que durante a encarnação, porque não existe a paixão. A paixão, ela pode expor esse afeto. Muitas vezes a pessoa apaixonada, ela pode não se sentir correspondida, entra ciúme, entra tanta coisa. Já no mundo espiritual, não é assim. Alimentam ódio entre si os espíritos? Só entre os espíritos impuros há ódio. E são eles que insuflam nos homens as inimizades e as dissensões. Então, nós vamos lembrar aqui daquelas 3 ordens de espíritos, que são 3 ordens do ponto de vista teórico, né? Mas, basicamente, dá para fazer essa divisão, uma divisão didática. Então, na terceira ordem estão os espíritos imperfeitos, e lá, dentro da terceira ordem, que são os imperfeitos, nós vamos ter 5 classes de espíritos. E nessas classes, então, tem os espíritos impuros, e são 5 classes, vai havendo uma gradação, mas são imperfeitos, e então existem aqueles que são muito ignorantes, e então, nessa ordem, né, a terceira ordem, nós vamos encontrar, sim, o ódio.
É nela que nós vamos encontrar o ódio, o ciúme, a inveja. É nela que nós vamos encontrar a terceira ordem. Na segunda, não, porque a segunda ordem começa com os espíritos bons, benévolos. Então, ali não há ódio, mas não há esse tipo de sensação, vamos dizer assim. Não vamos chamar ódio de sentimento, nem ciúme, nada. São sensações, né? São as almas ainda. E aí lembrar que 90% ou mais da humanidade se encontra aí na terceira ordem. Né? E considerando que a segunda ordem começa com o espírito bom, vamos ter um exemplo aí de espírito bom, né? Doutor Bezerra, será que nós estamos ali junto com Bezerra? Né? Então, nós estamos... Quem está na segunda ordem já começa tendo encontrado a bondade. A bondade, como nós, vamos dizer assim, não é aquela bondade que Jesus falou, né? Bom só Deus. É aquela bondade que significa útil, né? O espírito que é absolutamente útil. Vamos lá, 293. Conservarão o ressentimento um do outro no mundo dos espíritos, dois seres que foram inimigos na Terra. Então, conservarão, né? Conservarão se vão manter aqui. Então, ele diz o seguinte, não, compreenderão, peraí, eu vou botar na tela. Não, compreenderão que era estúpido o ódio que votavam mutuamente e pueril o motivo que o inspirava. Porque muitas das coisas que nós damos grande importância, quando desencarnamos, é que perde sentido. Apenas os espíritos imperfeitos. Bom, aí imperfeita é a terceira ordem, né? Conservam uma espécie de animosidade enquanto se não purificam. Se foi unicamente o interesse material o que os inimizou, nisso não pensarão mais, por pouco desmaterializados que estejam. Então, mesmo que seja espírito imperfeito, ali da terceira ordem, a depender da classe que ele já está, vai se aproximando daquela classe que já vai pular, né? Porque, em verdade, isso não essas classes de espírito não é uma coisa estanque, assim, igual fosse uma escada, né? Não, você vai, então, naturalmente, você vai deixando determinadas, vai depurando suas sensações e vai, então, entrando. Então, você vai, o espírito mesmo imperfeito, ele vai se desmaterializando, ele vai depurando as suas sensações para transformá-las em sentimentos. E então, pode ser que ainda encarnado, ainda vai ter muita influência do corpo, influência do meio, né, várias influências poderão manter uma animosidade que ele tivesse. Às vezes, por exemplo, uma questão política, né? As pessoas podem manter aquela divisão, questão religiosa. Dizem, né, que o que mais divide as pessoas, que mais separa membros da família é a religião, divergência religiosa. Já pensou? Que coisa horrível. É a religião, mais que a política. Mais que a política. É interessante o quanto as pessoas ainda precisam, né, da religião para se espiritualizar.
Porque se a religião separa, né, as famílias, como separam, olha como o ser humano ainda, né, como as pessoas, mesmo sendo religiosas, elas não conseguem fazer a sua reforma íntima. Não é porque não adianta você só ir ao templo, ao centro, à igreja. Você tem que sentir, você tem que realmente querer dominar suas más tendências. E não é isso que acontece muitas vezes. Você só vai por conta que é uma que faz parte da sociedade, da boa sociedade, né? A religião, a igreja, o templo, o centro. Sim, é exatamente isso, né? Porque a questão é que a religiosidade é uma coisa, a religião, infelizmente, né? Que a religião significava e significa ainda a palavra, mas ela perdeu seu sentido. Religar-se a Deus. Então, agora, a religião significa a igreja, uma denominação específica, e não a religiosidade. A religiosidade é um estado de alma nessa relação com Deus. Então, o que é que existe hoje? As instituições. Então, assim como a filosofia degenera na civilização, a religião degenera na instituição. Porque quando que Jesus não fundou religião nenhuma, nada, por que será? Porque aí, os profetas antigos, se você olhar, não tinham religião, eram os profetas, eles vinham, falavam, cantavam, traziam textos e salmos. Aí depois aquilo foi se institucionalizando, se organizando. E aí criou-se nichos de poder. Nessa hora, quando o homem sentiu o gosto do poder, sentiu que se ele conhecia um pouquinho mais da religião, se ele conseguia explicar alguns eventos inexplicáveis, né? O raio, o trovão, não sei o quê, como eventos que vinham de Deus e tal, ele começou diante daquele que era mais simples, ele percebeu que ele começou a exercer uma influência. A partir dessa influência, ele começou a colocar algumas exigências para poder explicar isso, explicar aquilo, algumas coisas, né, que muitos médiums começaram a acessar o mundo espiritual, e aí, enfim. E então, criou, hoje né, as religiões, elas são isso, né? Elas estão todas, a doutrina espírita também, está, né, institucionalizada demais, para o meu gosto. Então, tem uma hierarquia, e isso tira a espontaneidade, muito, né? Muito, muito. Então, é essa degeneração, né? Então, a questão da religião é uma questão que gera animosidade, gera briga, gera confusão. E aí, quando você chega no mundo espiritual, você vai ver que aquilo era uma... Meu Deus, que coisa boba, né? Vamos ficar inimigo, brigando, não deixamos os filhos casar, porque um era de uma religião, outro era da outra, né? Bom, então ele diz aqui, se for unicamente interesse material, então aquela relação bem material com a religião, né? O que os inimigos nisso não pensarão mais. Por pouco desmaterializados que estejam, por pouco que já se entenda, se chega lá e fala, não, isso é tudo isso. Não havendo entre eles antipatia, e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, aproximam-se uns dos outros com prazer. Então, sucede, aqui é o Kardec falando,
como entre dois colegiais que, chegando à idade da ponderação, reconhecem a puerilidade de suas dissensões infantis e deixam de se mal querer, né? Tem muitos coleguinhas de escola que a gente fala, lembra como a gente brigava e tal? É a mesma coisa, porque a nossa ainda infantilidade espiritual mesmo, que nos leva a dar tanta importância a coisas materiais, coisas 294. A lembrança dos atos maus que dois homens praticaram, um contra o outro, constitui obstáculo a que entre eles reine simpatia. Essa lembrança os induz a se afastarem um do outro. Então, aqui está uma das razões pelas quais algumas almas, né, são encaminhadas à reencarnação na mesma família. Às vezes como irmãos, para ficarem pelo menos até a adolescência, junto ali meio na marra, mas fica, né? É? Por quê? Porque ocorre o esquecimento na reencarnação. Então, se eles não conseguem superar as suas mazelas no mundo espiritual, né, continua ainda, aí não tem jeito, aí eles têm que ser encaminhados à reencarnação próximos. E é disso que nós vamos, desse mal aqui, mal entre aspas, que nós vamos sofrer nas nossas relações de proximidade. Né? Que sentimento anima, depois da morte, aqueles a quem fizemos mal neste mundo? 295. Se são bons, ou seja, se eles já estão na segunda ordem, né, eles vos perdoam, segundo o vosso arrependimento. Lembra a questão do arrependimento? Arrependimento é o primeiro passo que se dá depois que nós infringimos a lei. E é sempre a lei que nós infringimos. A gente faz mal para alguém, aquele mal foi feito para a lei de Deus. Quando a nossa consciência expande, ou quando vamos para o mundo espiritual, então reconhecemos o erro. E aí arrependemos. Arrepender é pender para o outro lado. Fazemos damos uma meia volta aí. Nossa, errei, né? Arrepender, pender para o outro lado. Isso que eu fiz não estava certo. Só que depois do arrependimento vem a expiação. Você acaba de se arrepender, né? Mudar o seu entendimento a respeito daquilo, porque é isso que é arrepender, mudar o entendimento, mudar a rota. Imediatamente você entra no processo expiatório, ainda que dure 1 hora, 2 horas, que é aquela sensação de culpa, que é o remorso. Deve ser remorso, né? Você remoia tudo. Então, sabe o que é uma morsa, né? Um negócio que aperta. Então, o remorso, ele é a expiação do erro. E nós temos que ficar pouco tempo nesse remorso. E o que é que vai nos tirar do remorso? Senão o trabalho no bem, primeiramente, e a reparação do dano causado. Às vezes a reparação é de fácil, né? É fácil você reparar. Por exemplo, vai, pede desculpa, se apresenta para a pessoa e diz que se arrependeu. Então, é o que acontece aqui, ó. Se são bons, eles vos perdoam segundo o vosso arrependimento. Eles também não vão perdoar uma pessoa que nem se arrependeu, que nem acha que errou. Nem tem porquê, né? Nem acha que errou. Se maus, ou seja, se estão lá na terceira ordem, lá na, tipo assim, na 10ª
A 10ª é ruim demais. O povo da 10ª classe, meu Jesus. Pensa num povo ruim. Mas se são maus, é possível que guardem ressentimento do mal que lhes fizestes e vos persigam até não raro em outra existência. Deus pode permitir que assim seja por castigo. E aqui eles usam a palavra castigo, né? A expiação, né? São as obsessões. As obsessões. Ninguém é inocente numa obsessão. Ah, fulano, coitadinho, tá assim, fez isso por causa do obsessor. Mas não tem inocente. Né? A não ser quando é um obsessor, assim, por exemplo, nós temos sempre 3 obsessores. Viu? 1, 2, 3. Nós temos o nosso particular, que é esse aqui, a quem nós fizemos algum mal, e que nos acompanhou de uma existência a outra. Evidentemente, gente, que na nossa idade não é possível que ainda tenha, né? Eu acho que não. Não pode. Não pode ter obsessor depois dos 60. Meu Jesus. 60 anos ainda vou ter obsessor? Não. Então, esse cara tem que ser muito, né? Meu filho. Então, nós vamos ter o nosso particular, que nós temos que dar conta dele sozinho. Não tem conversa, nós temos que dar conta. Nós temos o obsessor da pessoa que nós estamos tentando ajudar, sabe? Ele pode, se nós estamos tentando ajudar alguém e estamos conseguindo, e o obsessor fala, mas o que está acontecendo com essa pessoa? Está indo para o centro espírita, tá, não sei o quê. Ah, é a Deise, hein? É tu, hein, Deise? É uma tal de Deise, sei lá. Deixa eu pegar essa Deise aí, né? Então, aí a pessoa fala assim, não vou mais fazer o bem. Às vezes a própria pessoa que você ajuda, depois, não já viram aquela frase que diz assim, quem tem pena, né, do sofredor, na verdade não é sofredor, não, a pessoa acaba tomando o lugar dele, né? Gente, que horror isso aí, né? Então, mas muita gente não faz o bem porque tem medo. E eu já vi muitos espíritas. Falam assim, não, essa pessoa é obsediada demais, se eu for lá, dá um passe nela, já era, tô lascada. Mas, Márcia, do jeito que você ajuda pessoas, Márcia, então você tem uma legião atrás de você, amiga. Você já parou para pensar o quanto você ajuda pessoas? Olha isso, mulher, é uma loucura isso, né? Uma loucura, Tudo bem, né? como Mas você disse, depois dos 60 não se tem mais obsessor, mas não adianta, você vai continuar tendo se você continuar ajudando. Olha que loucura. Nós só não temos mais o nosso pessoal, porque não é possível que nem encarnado ele não tenha, né, como filho, como sobrinho, seja lá como, né? Agora, esse é provável. Então, por isso, para intercedermos por alguém, temos que ter autoridade moral. Se não tiver, né? Mas, claro que ninguém vai deixar de fazer o bem por medo da ingratidão daquele. Muitas ingratidões nada mais são que o obsessor que afasta aquela pessoa de quem poderia lhe ajudar. Sabiam disso? Às vezes, nós estamos ajudando uma pessoa, de repente ela se volta contra nós, ela mesma se afasta, não quer mais saber, diz que piorou depois que nós começamos a ajudar. Então, mas isso é aquela obsessão, né, em que o obsessor, ele incute na mente do paciente, vamos dizer assim, né, ideias
para que ele se afaste de todos aqueles que o possam ajudar, né? Então, é isso. As pessoas fanáticas, por exemplo. O fanático, a tendência dele é se afastar de qualquer um que possa trazer luz para ele. Você começa a trazer um argumento e ele, às vezes, começa até a gritar, né? Certo? Doutor Bezerra, gente, nossa. E o terceiro inimigo, né? Inimigo, assim, obsessor, é o inimigo da obra de Jesus. Os obsessores da obra. Por isso que aqueles, né, que optaram por seguir ao Cristo têm que saber, né, que em algum momento vão carregar uma cruz. E lá no final, o que tem no final? Quem está caminhando com Jesus. Se você seguir até o final, porque o Emmanuel tem uma frase, eu não sei onde que está isso, preciso voltar, porque eu tinha no slide, eu não anotei a fonte, mas ele fala assim, que no trabalho espiritual, né, começar é fácil. Começar é fácil. Tá cheio de gente que chega no centro espírita, assim, todo entusiasmado. Nossa, nunca tinha ouvido falar no espiritismo, nunca tinha ouvido falar em espírito, mediunidade. Todo cheio de entusiasmo. Então, começar é muito fácil. Continuar é difícil. Muito difícil. E concluir é crucificar-se. Então, o que espera um cristão ao final da sua tarefa é uma cruz. Ser pregado na cruz. Tá bom, Deise? Ai, ai. Na verdade, as pessoas assim, que vão se envolvendo, né, na religiosidade, na religião, na religiosidade, elas vão ficando um pouco solitárias. Já começa por aí, né? Solitária, porque aqueles ambientes onde tinha aqueles amigos de antes já não fala mais ao nosso coração. As conversas também já não é qualquer conversa que eu querer. E aí as pessoas só vão nos procurar para pedir conselhos, os quais, na sua grande maioria, não seguirão. Mas eles querem nos ouvir. E é isso. Mas só isso também. É interessante. E alguns pensam que nós só fazemos isso na nossa vida. Nós estamos pregando 24 horas por dia. Eu deixei de ir em ambientes. Se eu vou numa festa, alguém encosta em mim, pronto. Já vem. Márcia, isso, assim, assado e tal. Aí eu já fico conversando, orientando, aí já falo, ó, nós temos um estudo e tal. A pessoa não quer, ela quer ali, que ele tá fácil, né? Ali tá ali pertinho, fácil. Igual o médico, né? O médico chega, você já vai perguntar, tem uma dor aqui, outra dor ali. É a mesma coisa. Então, nós temos esses três, né? Certo? São suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos? Por exemplo, você tem afeto por uma pessoa, encarnada ou desencarnada, isso pode virar um desafeto? Aí diz, não, por não estarem eles sujeitos a enganar-se. Isso aqui dos espíritos, tá? No mundo espiritual. Falta-lhes a máscara sob que se escondem os hipócritas. Daí vem que, sendo puros, suas afeições são inalteráveis. Suprema felicidade lhes advém do amor que os une. Então, aqui ele está falando dessa afeição verdadeira, né? E que a afeição vai decorrer
de uma visão correta, continua a existir sempre, no mundo dos espíritos, a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra. Afeição. Vamos entender que estamos falando o que é afeição, né? A afeição, ela é uma afinidade magnética que tem um grande conteúdo moral. Então, está perguntando aqui, né, se essa afeição, duas pessoas que tinham essa afeição aqui, se isso vai continuar, sem dúvida, desde que originada de verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com a causa. Pode ser uma afeição decorrente de uma paixão, por exemplo. Né? As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Muitas vezes é uma afeição interesseira, aquele neto que tem afeição pela avó, porque a avó está sempre dando dinheirinho, né? E também a afeição que nasce, às vezes, das energias sensuais, né? Das sensações. As almas que devam unir-se, aqueles devam unir-se, né? Que tem que se unir. Estão, desde suas origens, predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade. Então, veja, sua metade. A que fatalmente um dia se reunirá. Então, aqui está falando de metade eterna, né? Como se nós fôssemos criados dividido, cortado no meio, né? E não íntegros. Aí, evidentemente, tem que prestar atenção no que está escrito aqui, né? Isso que é importante. Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam. Isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade do outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. Certo? Então, vamos prestar atenção, que é isso que ele está falando. Se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todo sempre ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não simpatiza, como dantes, com os que lhe ficaram abaixo. Então, deixa eu ver. Então, aí vem aquela questão das almas gêmeas, né? Alma gêmea, alma gemida, algema. Por quê? Porque o Emmanuel, em todos os livros dele, né, de romance, tem lá alma gêmea, né?
Tem até uma música, alma gêmea da minha alma, não tem? No livro Há 2000 Anos, tem uma poesia que o pessoal transformou, botou uma música. Então, a alma gêmea do Publius Lentulus é a Lívia, certo? Mas havia uma diferença imensa de evolução entre eles. Tanto que não havia afinidade de ideias, né? Em que pese se amarem demais, né? Aí, o Emmanuel, aí, então, nesse livro, aí 50 anos depois também tem duas pessoas, né, um casal que são almas gêmeas. No livro Renúncia, Alcione tem várias páginas que ela e o Carlos, né? Depois eles passam a se chamar Carlos, mas no começo ele chama Pólux. Então, também seria uma gêmea. E todos os livros dele, né? Paulo Estevão, né? Paulo e Abigail, né? Quem leu Paulo Estevão. Então, Emmanuel, ele é romântico. Ele fala de alma gêmea. E no livro Consolador, na questão 323, vou ler para vocês. Porque esse livro, O Consolador, gente, tá vendo aí? O Consolador, o que é o Consolador, né? Várias pessoas de grande conhecimento intelectual, cientistas, se reuniram ali com o Chico e pediram para se eles podiam fazer perguntas para o Emmanuel, né? E fizeram, e depois transformaram nesse livro que é fantástico. Aí, questão 323. Será uma verdade a teoria das almas gêmeas? Perguntado para o Emmanuel. Aí Emmanuel responde, no sagrado mistério da vida, cada coração possui no infinito a alma gêmea da sua, companheira divina para a viagem à gloriosa imortalidade. Criadas umas para as outras, as almas gêmeas se buscam, sempre que separadas. A união perene é-lhes a aspiração suprema em definir. Milhares de seres, se transviados no crime ou na inconsciência, experimentam a separação das almas que os sustentam, como a provação mais ríspida e dolorosa. E no drama das existências mais obscuras, vemos sempre a atração eterna das almas que se amam mais intimamente, evolvendo, ou seja, evoluindo umas para as outras, num turbilhão de ansiedades angustiosas, atração que é superior a todas as expressões convencionais da vida terrestre. Quando se encontram no acervo dos trabalhos humanos, sentem-se de posse da felicidade real para os seus corações, a da aventura de sua união, pela qual não trocariam todos os impérios do mundo. E a única amargura que lhes empana a alegria é a perspectiva de uma nova separação pela morte. Perspectiva essa que, à luz da nova revelação, né, do Espiritismo, veio dissipar, descerrando para todos os espíritos amantes do bem e da verdade os horizontes eternos da vida. 324, é do Consolador, né, do Livro dos Espíritos. Existe nos textos sagrados algum elemento de comprovação para a teoria das almas gêmeas? Somos dos primeiros, diz Emmanuel, a reconhecer que em todos os textos necessitamos separar o espírito da letra. Contudo, é justo lembrar que nas primeiras páginas do Antigo Testamento, base da revelação divina, está registrado: e Deus considerou que o homem não devia ficar só. E aí vai falando, um monte de alma gêmea aqui, tá? Aí depois é bom estudar. Aí, o que aconteceu? Quando esse livro foi
para publicação, né, na Federação Espírita Brasileira. Aí o que aconteceu, né? A Federação Espírita Brasileira viu que havia essa discrepância suposta discrepância entre a questão 298 e todo esse conteúdo aqui das almas gêmeas, né? Então, aí a Federação Espírita Brasileira submete isso ao Emmanuel, né? Faz uma análise crítica e diz assim, que em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, a teoria das almas gêmeas ou metades eternas se encontra assim exposta. Aí eu já li, né, a 298 e a 299. Aí a Federação... aí a Federação Espírita Brasileira continua dizendo assim, né, que depois, resumindo o ensino que se desenvolve nos parágrafos 291 a 302, o codificador o ilustra com o seguinte comentário pessoal. E aí o Kardec fala, lá no rolê, na necessidade. Aí o que a Federação Espírita Brasileira fala? Essa circunstância e a presunção sempre cabível de qualquer falha na captação mediúnica, tão sutil e delicada, nos levaram a formular ao médium para que a submetesse ao seu preclaro mentor e autor deste livro as seguintes objeções. Então, são duas objeções, né? E aí, a essas considerações, são duas objeções, que está no Consolador, que está no final, gente, é importante, porque eu já vi pessoas de orelhada, né, falar que o Emmanuel voltou atrás na sua posição, e ele não voltou atrás, não é verdade. E a estas considerações, dignou-se a responder o insigne e bondoso Emmanuel com a seguinte mensagem. O Emmanuel falando aqui. Meu amigo, Emmanuel, tá explicando. Deus te abençoe o coração nas lutas materiais. Agradecendo o teu carinho fraterno na colaboração amiga e sincera de sempre, peço a modificação do texto da questão 378 do novo trabalho, que deverá ser apresentado nos seguintes termos. Então, é a questão 378, que falava de uma outra questão lá, de vibrações e tal, né? E aí eles dão o texto aqui, daí eles dizem assim, devo o pequeno equívoco observado, concedendo à matéria certos ascendentes que só pertencem ao espírito, a perturbações do método de filtragem mediúnica, onde o nosso pensamento foi prejudicado. Então, com relação a essa questão, né, ele realmente modificou, porque ficou com um probleminha lá a questão. Solicitando essa modificação, pediria a conservação no texto da humilde exposição relativa à tese das almas gêmeas, ainda que, em consciência, sejam os amigos da casa de Ismael compelidos à apresentação de uma ressalva, em obediência à lealdade de respeitável ponto de vista. A tese, todavia, é mais complexa do que parece ao primeiro exame e sugere mais vasta meditação às tendências do século no capítulo do divorcismo e do pansexualismo, que a ciência menos construtiva vem lançando nos espíritos, mesmo porque, com a expressão almas gêmeas, não desejamos dizer metades eternas. E ninguém, a rigor, pode estribar-se no enunciado para desistir de veneráveis compromissos assumidos na escola redentora do mundo, porque daí a pessoa está casada e encontra uma gêmea, né? Isso que ele está falando. Não é porque você encontrou supostamente sua alma gêmea que você vai abrir mão dos seus deveres, né? Na escola, porque aí você está numa escola, você está tendo que fazer um dever, né? Sob pena de aumentar os próprios débitos, com difíceis obrigações à frente da lei.
No caso do Cristo, então, porque daí vem a pergunta assim, se existe alma gêmea, quem é a alma gêmea do Cristo, né? Só que o Cristo, ele não é mais... nós somos humanos, o Cristo não, o Cristo é um anjo, ele é um ser angélico. Então, o que nos deixa entender que no processo de humanização, sim, nós vamos ter uma companhia, né? No caso do Cristo, devemos invocar toda a veneração para o trato de sua personalidade divina, motivo pelo qual apenas tratei do assunto com referência aos homens, para considerar que as uniões em toda a vida são orientadas por ascendentes de amor mais profundos que aqueles entrosados nas humanas concepções que se modificam na esteira evolutiva. Se possível, eis o que me permite solicitar, renovando ao querido irmão o meu agradecimento sincero e a minha afeição de todos os dias, irmã. Tá bom? Então, feita essa ressalva, né? Aí, quem né? Ele está dizendo que no processo de humanização, né, com relação aos homens, mas não a partir dos seres angélicos, aí, evidentemente, porque aí já é ser angélico, espírito puro, né? Não tem mais isso. Tá bom, gente? Mas eu achei, assim, essa polêmica, não, sinceramente, eu achei muito desnecessária, porque na 298, quando ele fala das almas que devem se unir-se, aqui tem uma frase: quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Olha só, não estão dizendo metade. Aí na 299, quando ele fala da metade, que realmente a expressão é inexata, porque não existe metade de uma pessoa e a outra metade. As pessoas são inteiras, e quando se diz alma gêmea, são duas pessoas iguais, porém com suas diferenças. Não é porque o gêmeo, ele só é mais aparentemente, às vezes muitos têm sensações iguais, mas que são únicas. E por que toda essa polêmica? Não entendi. Eu achei que. Mas é porque, o que acontece? A gente tem que falar, né? Porque parece que é uma contradição entre o Emmanuel Mas o não é. mas não é, não há essa comparação. E aí, o que ocorre também, né? Aí nós vamos estudando, né? Porque o Emmanuel, ele vai dando algumas dicas a respeito. São os polos, né? O masculino e o feminino. Então, a impressão que nós temos que as almas gêmeas são assim. Uma dessas almas, ela vai fazer a sua evolução. Primeiro, ela saem juntas do sopro, né? Porque é o que Alcione fala para Pollux, né? Saímos juntos do mesmo sopro do Criador e voltaremos a casa, apesar dela estar muito mais evoluída do que ele. Então, Uhum. né, então um inicia o processo evolutivo no polo masculino e outro no feminino, ainda que ocorra a inversão em algumas encarnações, mas por quê? Isso aí já eu aqui fazendo eu imaginando. Porque um evolui, né, no masculino, outro evolui no feminino, e quando essas almas se juntam, como elas são almas gêmeas, vamos dizer assim, né, não são metades, elas são gêmeas, elas têm um magnetismo que permite transferência de conhecimento, e aí é como você botar um pendrive, entendeu? Aquele que fez a sua evolução pelo masculino, quando ele encontra o seu feminino, ele não vai necessitar passar por todas as etapas do feminino, porque ele vai absorver, por causa do imenso amor que os une. Agora, assim, né? Seria tão bom encontrar uma alma gêmea, né? Mas não necessariamente a alma gêmea tem que ser um homem e uma mulher. Podem ser duas irmãs, podem ser dois irmãos.
Não é? Mas Porque sempre aí, nós vamos perceber essa polaridade em que um tem, né? Porque o fato de estar num sexo não tem a ver com a polaridade. Né? Então, exato, é isso mesmo. Mas então é isso, gente. Vamos encerrando. Eu vou pedir para você, querida, fazer a nossa oração. Pode ser? Hein, Deise? posso sim. Então tá. Vamos lá. Ai, vamos continuar com essa sensação de aprender mais um pouco, mas também muitas dúvidas, mas que serão sanadas ao longo da nossa existência, Senhor. E que nós possamos sempre estar aqui, essa oportunidade tão maravilhosa de aprender um pouquinho mais do seu amor. Pai Celeste, muito obrigada. E que possamos, sim, amanhã, depois e depois, estarmos sempre unidas. Quem sabe não somos almas gêmeas na nossa evolução, já que estamos aqui nos esforçando para aprender um pouco de seu amor. E que possamos também levar o seu amor a mais irmãos. E que possamos realmente ser prova viva disso. Muito obrigada por tudo, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja.